Isso aí, galera, bora lá para mais um React. Hoje, galera, vamos falar aqui do Carnagado. Sim, a gente teve um Carnagado final de semana em Copacabana. Tá minguando, hein? Tá minguando aí essas manifestações do gado. Será que tem alguma relação com o fato de não ter mais cartão corporativo? Será que tem alguma relação com o fato do Bolsonaro não poder mais mobilizar verbas públicas? Não sei. Não sei. Como eu não gosto de ficar com clickbait, o que eu avaliei? Bastante gente. Sim, devia ter sim por volta de 30 mil pessoas. Agora, se é fato que tinha bastante gente, também é fato que tem cada vez menos gente. Né? Tá murchando, tá encolhido. O Bolsonaro tá esperneando. Sabe aquele peixe que você pescou, tirou ele da água, ele caiu ali se debatendo? Me parece isso, né? É o peixe se debatendo antes da morte por asfixia. Me parece isso. E cada vez menos gado disposto a ir lá ruminar na frente, né, do Bolsonaro. Parece-me, né? A gente já sabe, é um público majoritariamente branco, de meia idade ou de terceira idade, né? Classe média, lobotomizado por esse ambiente fascista aí, que não está só no Brasil, está no mundo todo. Então, é isso. Resumindo, é isso. Nem com o apoio do Elão, né? Nem com os rompantes e tal. A gente já tá sabendo que metade do engajamento deles na internet é formado por bots. Então, assim, dizer que foi pouca gente é mentira. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Eu devia ter por volta de 30 mil pessoas, não é fácil de juntar. Mas para quem já juntou mais de 100 mil, né? Para quem já juntou quase 200 mil, eu acho que se eu fosse Bolsonaro já teria mais um sinal de alerta. Tá minguando a coisa. E pode ser que tenha alguma relação, né? Com o fato de agora não tá dando mais para tá pagando para as pessoas ir lá, né? Não sei, não posso afirmar. Estou aqui apenas levantando uma hipótese. Mas eu acho que é uma hipótese relativamente crível. Hoje, galera, nós vamos reagir, então, ao Carnagado. Um vídeo dos guris lá da Galãs Feios, né? Camaradas nossos, né? E o título tá intitulado. Ficou ruim isso aí, mas foda-se. Nicolas, Malafaia e Cogos querem saber onde foram parar os machos. Então bora lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. Fala, seus mal diagramados, a pergunta que não quer calar na extrema direita é a seguinte: afinal de contas, onde foram parar os machos desse país? Sim, uma pergunta que também é feita com frequência em banheirões da Smart Fit ou na Bubu Lounge, virou um mantra do bolsonarismo obcecado por virilidade e a eterna busca pelos machos que supostamente não existem mais e ficaram num passado idealizado. Passado esse em que eles acham que o avô era tipo o Arnold Schwarzenegger, mas era no máximo o Mazzaropi. No último domingo, idosos de Copacabana acordaram cedo para tomar café na padaria e passear com o Shih Tzu antes do almoço. Mas não só. O 21 de abril foi um dia especial. Dia também de tirar a camisa da CBF com cheiro de naftalina do armário e prestigiar o mito que realizava uma micareta nas imediações com aquele combo típico de neopentecostalismo freestyle, babação de ovo com Elon Musk, perdão aos patriotários presos no 8 de janeiro e muito, mas muito delírio. Em cima do trio elétrico, os mesmos meliantes de sempre. Carluxo, Bananinha, Flávio, Cláudio Castro, Ramagem, Jorginho Melo, Braga Neto, Valdemar e Nicolas Ferreira. Aliás, o deputado federal por Minas Gerais se destacou no ato por uma frase que se tornou clássica instantaneamente: o Brasil precisa de mais homens com testosterona. Este país precisa de homens com testosterona. A fala de Nicolas, na verdade, estaria mais para ato fálico. E é irônico que a exigência de machos com testosterona parta justamente de um parlamentar que aos 28 anos de idade não possui sequer barba na cara. Não é a primeira vez que um direitista convicto exige um macho. Malafaia costuma gravar vídeos em que procura machos. Tem macho aí ou não? Paulo Belinsky, profissional em tiroteio doméstico, revelou o desejo de palestrar em uma universidade esquerdista para ver se encontrava macho mesmo. E Rodrigo Constantino cometeu aquele clássico texto na Gazeta do Povo em que questionava onde foram parar os machos. Não falta muito. Sabe, porque essa ideia de macho, assim, que eles falam, né, galera, é uma coisa, assim, que
eles tiram da cabeça deles, né? Testosterona, os machos, não sei o quê. Mas vamos entender que isso aí é para tentar mobilizar, né, os princípios conservadores. Aquela coisa de uma sociedade patriarcal, né, onde o macho, ele representa, né, não estou falando de macho fêmea da biologia, não, o macho do ideal conservador, sabe? Né, o lenhador, o militar, né, o halterofilista, né? Que quando a gente vai olhar o lenhador, o militar e o halterofilista, não são isso que eles idealizam, é uma idealização, né? Que para eles representa força, né? Representa imposição e tal. E que, na minha interpretação, só esconde as suas próprias fraquezas. E isso não tem nada a ver com ser viril, ser másculo, ser, enfim, hétero. Não. Não. Isso aí é uma outra discussão. Né? É simplesmente o fato de ser um conjunto de ideias que eles representam a partir dessa macheza, né? Por exemplo, essa galera gosta muito de se colocar como machão com uma arma, né? Com uma arma. Aí fica mais macho, não é isso? Mais viril, né? Com mais testosterona, né? Uma arma automática automaticamente faz o teu nível de testosterona na cabeça desses imbecis aí explodir, né? Porque, veja, você não precisa ser macho, né, para ter coragem, para ter força, para ir pro embate. Né? Só a gente vê tantas mulheres aí que são muito mais corajosas e combativas que os ditos machos da direita, não é isso? Não só no parlamento, como nos movimentos sociais e tudo mais. Né? Para mim, uma das mulheres mais guerreiras que a gente tem no parlamento, né, é a Erika Hilton, né? Que é uma mulher extremamente forte, que não baixa a cabeça para ninguém, ela que é a minoria da minoria ali dentro, né, com um bando de gente escrota, né, o tempo todo tentando desestabilizá-la, né, e ela não baixa a cabeça para ninguém, entendeu? Então, para usar aqui o linguajar tosco desses imbecis, ela é muito mais macho, né, que qualquer um deles, né? Isso não tem nada a ver com macheza, gente. Isso é coragem, isso é força, isso é fibra, né? E o Brasil não precisa disso, não. Tá? Isso aí é outra coisa. O que o Brasil precisa, na verdade, é de consciência de classe. Isso que o Brasil precisa. A gente tem que trabalhar para conseguir conscientizar as pessoas. Saca? A gente tem que trabalhar para que a gente consiga oferecer respostas, resolução de problemas. Né? A gente tem muitos problemas. A gente tem um governo, a princípio de esquerda, eleito com o apoio da esquerda, que é um governo de frente ampla, né? O Zé Dirceu foi dizer que era um governo de centro-direita e já deu BO. Eu acho que eu concordo com o Zé Dirceu, mas tudo bem, a gente sabe das limitações, depois a assessoria dele voltou atrás e tal, não sei mais o que, né? Porque, enfim, puxaram a orelha dele, né? E, enfim, é uma discussão, até porque eu acho que ele podia, em vez de estar fazendo esse tipo de crítica, ele podia estar tensionando internamente. Mas eu, sinceramente, não sei se ele está fazendo isso ou não. Mas a gente precisa, na verdade, encontrar a nossa via revolucionária. É isso que a gente precisa. A gente precisa atualizar a nossa teoria revolucionária. A gente precisa encontrar uma forma de quebrar os algoritmos, de resistir à ideologia, de avançar contra a alienação. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de entendimento, de luta da classe trabalhadora. A gente tem que sair dessa fase apenas da reação. A gente tem que partir para a ação. A gente tem que colocar a direita, né, os machos aí, os conservadores todos na defensiva. É disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa do povo organizado. O Brasil precisa de uma revolução socialista. O Brasil precisa que a gente consiga um diálogo mais direto com as pessoas. A gente precisa de mais trabalho de base. A gente precisa de mais de associações de bairro, de coletivos de luta. Saca? A gente precisa ocupar os espaços de interação coletiva. Sabe? Em todas as áreas. Sabe? De toda sorte. Né? A gente tem que, onde tiver mais de 3 pessoas, a gente tem que estar junto. Tem que ter um dos nossos lá, botando pilha, botando aquela pulguinha atrás da orelha. É disso que a gente precisa. A gente precisa de homens, de mulheres, de não binários. A gente precisa da classe trabalhadora. Saca? A gente precisa
de união, de irmãos de classe. É disso que o Brasil precisa. A gente precisa enfrentar esses caras que utilizam... Porque, veja, isso é um movimento fascista. Isso já está claro. E o movimento fascista é um movimento reacionário. Então ele pega esses elementos que são constituintes da sociedade capitalista, né? O patriarcado, né? A homofobia, o preconceito racial, no caso o racismo, a xenofobia. Eles têm que exaltar essas coisas. É por isso, tá, gente, que vem sempre com essa história de falta macheza, né? Cadê os machos? Esses caras, que todos eles ali que o Helder apresentou, são homens inseguros. Inseguros. Pra mim, me passa uma vibe muito de insegurança. Né? Eu não tô falando só em relação à sexualidade. Eu acho que até esse não é o ponto principal. Eu tô falando de segurança pessoal, sabe? E segurança no sentido de se garantir na vida, de enfrentar a vida, sabe? E aí eles disfarçam as suas inseguranças, tá? Exaltando esses princípios reacionários. Entendem? Então, cadê os machos? Então é uma questão de macheza, né? É isso. E a gente tem que combater esse discurso. Sabe? Combater esse discurso, não só o discurso, a gente tem que combater em todos os sentidos. Sabe? Por quê? Porque eles são nossos inimigos de classe. A gente tem que combater essa turma enquanto classe. É isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que buscar unir os nossos. E a gente sabe que a classe trabalhadora ela é extremamente diversa, composta por várias minorias políticas, que são maioria numérica. Né? As minorias políticas são maioria numérica. Então a gente tem que unir as minorias políticas para que essa maioria numérica se imponha. Porque o que eles têm é o capital do lado deles, a ideologia do lado deles, os instrumentos de dominação de classe do lado deles, os aparatos de violência cotidiana do lado deles. O que nós temos para enfrentá-los a não ser a nossa organização coletiva? Então é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de consciência de classe e de organização coletiva. É isso que a gente precisa para enfrentar esses caras. Para que em algum momento a pergunta seja mais ousada e um deles questione onde estão os machos viris e coxudos que não se encontram mais no bairro. Mas afinal, o que está por trás dessa obsessão da extrema-direita? Primeiro, devemos deixar claro que esse não é um fenômeno nacional. Pelo contrário, trata-se de mais uma pauta importada dos Estados Unidos. Pauta essa que, infelizmente, não é sobre desejos por outros homens. Na verdade, ela tem como objetivo o resgate do homem provedor, que na mente desses perturbados é um conceito destruído pelas pautas identitárias e o feminismo. Ou seja, mais uma vez, o que une o discurso da extrema-direita é o ressentimento. A socióloga Wen... O ressentimento, concordo, tá? Eu já vou deixar ele concluir o raciocínio, mas para eu não esquecer, para além disso também é aquela coisa, não vamos nunca perder de vista que o fascismo é um movimento reacionário, é um movimento da reação. Então esses valores mais retrógrados são justamente onde eles mais vão se ancorar. E eu quero fazer um adendo aqui, e também uma autocrítica, tá? Eu sou um cara de 42 anos, tá? Que foi criado numa pequena cidade interior, e a gente tende facilmente a cair, tá? Numa homofobia ou numa prática que conduz isso de maneira recreativa. Tá? Eu faço isso também, e eu quero aqui também fazer minha autocrítica e pedir meu perdão. E não é um problema a gente escorregar para isso. Porque a gente é criado num mundo machista, num mundo patriarcal, escutando essas piadas, essas coisas vão passando de pai para filho, a gente interioriza isso, a gente acha graça disso, saca? Eu não me sinto mal por, às vezes, reproduzir isso. Agora, é importante a gente ter essa consciência e a gente trabalhar isso, sabe? Se desconstruir nesse sentido. Não é fácil, galera. Tá? Quanto mais tarde da vida a gente começa a prestar atenção nessas coisas, tá? Porque isso é um elemento reacionário da nossa sociedade. Tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado. Eu vivo escorregando, falando esse tipo de coisa, mas eu tento me desconstruir nesse sentido. E essa é uma prática que a gente tem que ter
permanentemente. Porque a gente teve um determinado tipo de criação, um determinado tipo de sociedade, e a sociedade exerce uma pressão sobre o indivíduo. Não é isso? Né? E a gente tem que resistir a isso. Por isso que todo homem se formata homem como machista, porque é uma sociedade machista. A gente tem que trabalhar isso. Mesma coisa a homofobia. Né? Então é a piadinha, então é aquela coisa que a gente reproduz, porque a gente não quer, eu sei que a maior parte de nós, quando cai nessa homofobia recreativa, né, não quer atacar o gay, né, ou qualquer pessoa que não seja, né, enquadrada ali numa heteronormatividade. Não é isso que a gente quer ridicularizar o bolsonarista, a gente quer ridicularizar o fascista, e acaba ridicularizando junto aquela pessoa que é um gay, ou, enfim, não binário. Eu não sou muito versado nisso aí, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, tá? Então, o meu apelo aqui é para que a gente se desconstrua nesse sentido. A gente consegue ofender os bolsonaristas sem ofender os gays junto por tabela. Dá para fazer isso, tá? Dá para fazer isso. Brown discute isso no livro Nas Ruínas do Neoliberalismo e pontua que hoje existe no mundo um movimento de homens que foram deixados para trás economicamente e se sentem humilhados diante do avanço de pautas que questionam ou combatam o machismo no mundo. A parada é tão patética que até Paulinho Cogos tem oferecido um curso para ensinar como ser um alfa de respeito. Cara, isso aí pra mim foi uma das melhores que eu li nos últimos dias, cara. Até poucos dias atrás, o Paulo Cogos, né, tava lá se orgulhando de ser casto, né, de ser um jovem de 30 e poucos anos, que mora com os pais, que depende que a empregada da mãe arrume sua gaveta de cuecas, né, que depende que alguém faça a sua comida, senão morre de fome, né, e que, sei lá, eu me nego a crer, né, enfim, eu não vou repetir aqui o que eu falei em off, mas eu me nego a crer que o Paulinho Cogos tem alguma experiência, né, amorosa significativa, se vocês me entendem, né? Que ele tem experiência com relacionamentos amorosos para estar dando dica para alguém. Eu me nego a crer que isso possa ser verdade, sabe? Porque o Paulinho Cogos o que é? Ele é um cara que às vezes, dependendo da ótica, você pode ter até pena dele. Eu não tenho pena, eu quero que ele se foda, tá? Mas assim, pena em que sentido? Ele não é só o caso de ser Asperger, lá, que ele já disse que não sei se é verdade ou não, mas não tô aqui para questionar isso. Mas assim, ele me parece uma pessoa que tem alguns problemas, tá? Alguns problemas de toda sorte ali, problemas sociais, no sentido de convívio com outras pessoas, né? O cara tá lá vendendo curso de Red Pill. Mas veja, esse movimento Red Pill tá dentro desse contexto reacionário, tá, galera? De valorização, né? Porque vejam, a sociedade ela é patriarcal, machista. E isso faz com que o homem hétero, branco, cisgênero, aquela coisa toda, tenha uma posição de dominação na sociedade. Então tem, em função da sociedade ter essa característica, uma série de privilégios. Quando você começa a ter mais força nas pautas do feminismo, na pauta LGBT, essa galera se sente ameaçada. Peraí, daqui a pouco eu não vou mais ter, né, essa vantagem de ter um mundo que trabalha pro hétero branco. E aí eu já vou ter que, talvez, disputar uma vaga de emprego, né, com uma mulher, com um gay. Vou ter que disputar a vaga de emprego provavelmente com pessoas mais competentes do que eu, que antes não disputariam comigo, porque a sociedade aparta essas pessoas da luta porque privilegia o homem branco, classe média alta. Dá uma segurança pro cara. Entende? Pensa o Paulinho Cogos, já que nós estamos falando dele. O Paulinho Cogos é um, tipo assim, é um que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de um ananá. É um tosco, é um bostinha, sabe? É um cara assim. O que daria emprego pro Paulinho Cogos? Ninguém, galera. Se ele não fosse burguês, né, se ele não fosse beneficiado pela sociedade que tem uma estrutura patriarcal, machista, blá 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 blá, que daria valor para Paulo Cogos? Paulo Cogos seria a mosca que tá lá zumbizando na volta do cocô do cavalo do bandido.
Esse seria o Paulo Cogos. Né? Por mérito próprio, quem seria Paulo Cogos? A mosca do cocô do cavalo do bandido. Seria essa a função do Paulo Cogos na sociedade. E não me vem dizer, mas ele é inteligente. Inteligente é o seu cu. Se você acha que o Paulo Cogos é inteligente, seu cu. Ele é absolutamente uma topeira. É uma topeira, tá? Mas, então tem espaço. E vai em podcast, e aparece, com convite para ir para cá, para ir para lá. Por quê? Porque é um pleiba. Não é mais que um pleiba, né? Porque o pleiba pode ser o classe média. É um burguês. É um burguesinho. É todo protegido. Ai, não, né? Cuidado para não melindrar Paulinho. Ah, cuidado, né? Aí já arrumou a gaveta de meias do Paulinho? Já fez o papá do Paulinho? Entendeu? O motorista do Paulinho? É isso. Aí ele tem espaço na sociedade. Quando as mulheres se empoderam, né? Os gays se empoderam, quando os negros se empoderam, o que sobra para Paulinho? Paulinho não tem condições de competir com praticamente ninguém na sociedade. Se nós tiver em pé de igualdade, ele não consegue competir com ninguém. Ele só tem uma posição de destaque porque ele já nasceu vencedor. Vocês entendem que o herdeiro já nasce vencedor? Ele pode fazer como o Paulo Cogos faz, que é passar a vida inteira fazendo merda. Ainda assim, ele é um vencedor no capitalismo. Para os padrões, né, de vitória do capitalismo. Ele já nasceu rico. Entendeu? Só por isso. Porque se ele tiver que competir mesmo com alguém, ele perde para qualquer um. Entendeu? Rigorosamente qualquer pessoa é mais capacitada que Paulo Cogos, que Nicolas Ferreira, que Jair Bolsonaro. Tá? Qualquer pessoa, você pode fechar o olho e escolher qualquer um que você achar é uma pessoa mais capacitada que esses aí que eu falei. Então isso ameaça eles, porque eles têm uma posição, né, mais segura, porque a estrutura da sociedade privilegia esses caras. Se eles tivessem mesmo que competir com alguém, é isso. É a mosca do cocô do cavalo do bandido. Todo coach, ele não tem a experiência sobre aquilo que pretende ensinar. Quarentão, virgem, ainda morando com a mãe e vivendo da mesada que recebe dela, Cogos é um exemplo de tudo que um alfa não deveria ser a essa altura da vida. Mas mesmo assim, se sente autorizado a ser o professor de outros sujeitos ainda mais fracassados e que não tiveram nem a sorte de poder se dar ao luxo de sustentar esse discurso hediondo por ser herdeiro de uma família bem-sucedida dos Jardins. Aliás, o que esse debate costuma desprezar é que, ao buscar fortalecer o patriarcado, essas pessoas se tornam ainda mais vítimas do próprio discurso. De fato, a sociedade exige que os homens sejam másculos, viris, provedores e bem-sucedidos. Isso constitui o patriarcado. E ao invés de lutarem nas trincheiras do lado de cá para desconstruir essa masculinidade hegemônica, eles preferem ratificá-la e hegemônica e tóxica, né? Tóxica. E por isso que eu fiz aqui há pouco tempo essa autocrítica, tá? A gente, quanto mais velho a gente é, eu acho que isso fica mais grave, porque as lutas das minorias políticas também influenciam ao longo dos anos, eles, a duras penas eles conseguem alguns avanços, né? Então eu acho que quanto mais velho é a pessoa, né, isso fica mais evidente. A gente cresce num ambiente que é isso mesmo, a gente é ensinado desde pequeno a ser machista, a ser racista, a gente é ensinado, galera. Veja, eu acho que eu tive uma família super progressista para os padrões da época. Minha mãe nasceu em 1951 e meu pai em 1943. Interior do Rio Grande do Sul. Sabe, o gaúcho da década de 50, do interior, tá? Meu pai lidava quando moço com gado, coisa assim, no interior, lá, trabalhando. Você pode imaginar todo o estereótipo, né, desse macho, não sei do que e tal. Ele aprendeu isso. E lógico que ele reproduziu isso para mim. Eu cresci nisso. Então a gente não consegue ser muito diferente da criação que a gente teve, do mundo que nos cerca. Por isso que é nosso dever, tá, enquanto pessoa de esquerda, ter essa noção e conscientemente buscar desconstruir aquilo que está no nosso inconsciente. Entende? Porque isso é inconsciente. Então a gente reproduz machismo, a gente reproduz homofobia, muitas vezes inconscientemente, mesmo dentro da esquerda. Tá? E eu não estou aqui para botar ninguém numa cruz, dizer, olha só, você e tal, porque eu também faço.
O que eu tô tentando alertar a galera é que a gente não pode naturalizar isso. E tem uma parte de uma galera que se diz de esquerda, que cai um pouco mais lá pro lado, né, dos nasbol, que acha que isso também é um problema. Sabe? É culpa. Assim como a direita fala em cultura woke, tem muita gente que se diz de esquerda que fica repetindo identitarismo pra cá, identitarismo pra lá, saca? O único cuidado que a gente tem que ter com essa ideia de identitarismo é não cair no progressismo liberal. Essa instrumentalização do feminismo, do movimento antirracista, né, que coloca a pauta da minoria, né, essas pautas anti-opressão, acima da luta de classes. O nosso papel é não desvalorizar as lutas das minorias, mas estar sempre lembrando que a verdadeira, ou verdadeira não, porque essa também é verdadeira, mas a luta mais importante é a luta de classes. Só vai haver a superação do patriarcado, do racismo, com a superação da sociedade de classes. Fora dessa perspectiva, é tudo mentira. Então, qual é o papel do marxista, na minha interpretação, a respeito desse debate? É estar junto das minorias políticas, dar vazão e valor para as pautas das lutas anti-opressão. Entretanto, está sempre lembrando o tempo todo, né, que a nossa luta é de classes. Né? Que a nossa luta é de classes. Essa é a luta mais importante e essa é a única luta verdadeira. Porque não vai haver emancipação da mulher, do movimento LGBT, do negro, do imigrante, do cigano, enfim, de todas as minorias, não vai existir sem haver a superação da sociedade de classes. Então a gente tem que se mostrar sensível a essas lutas, tá? A gente tem que lutar essas lutas, mas sempre trazendo a discussão para a luta de classe. Esse é o nosso papel. Né? Porque o progressismo liberal vai tentar instrumentalizar isso. E é aquilo que eu repito sempre quando eu falo desse assunto, né? Ah, pretos no topo. Porra, se tem topo, tem base. Não, nós queremos acabar com a base. Para mim não resolve o problema empoderar um preto. Isso é legal, é bom, não estou dizendo que é ruim. Né? Um preto, uma mulher, um gay vencedor no capitalismo é bom. Mas não resolve o problema dos gays, das mulheres e dos negros. Para resolver o problema dos gays, das mulheres e dos negros, nós precisamos de superar a sociedade de classes. Beleza? E é a partir daí que surge uma horda de dos frustrados com a própria existência em busca desse macho ancestral, enquanto eles se escondem atrás de perfis com fotos de estátua grega ou anime na internet por estarem bastante insatisfeitos com a aparência ou condição financeira. De acordo com pesquisa de Michael Kimmel, 2 grupos se reúnem em torno desses ideais masculinos na internet. Notem os detalhes e vejam se não tem tudo a ver com as figuras que costumam procurar macho na nossa política. O primeiro grupo é formado por jovens que sofreram bullying no colégio, têm dificuldade de interação social e encontraram nesses espaços virtuais um lugar seguro para destilar o ódio. O segundo grupo já é o exato oposto. O jovem bulinador, valentão de colégio, que bebe, usa drogas e comete eventuais violências sexuais. Sim, esse também é atraído por esses movimentos. Em um momento que o capitalismo gera poucas oportunidades de empregos bem remunerados para aqueles que vêm de famílias mais empobrecidas, essas pessoas se revoltam contra quem estaria roubando as vagas deles. Quem seriam os ladrões de vagas de emprego? Homens menos masculinos, como os indianos e até os judeus, quando se trata do contexto norte-americano e, claro, as mulheres. Logo, quando gente como... É aquilo que eu acabei de falar, galera. No final das contas, pra mim é isso, tá? É isso. Peraí. Se a sociedade deixar de ser machista, né, eu vou perder o privilégio, né, de ser o hétero branco, né, numa sociedade que privilegia héteros brancos. É isso, entendeu? É isso. Então, você vai ficar contra essa luta. Porque essa luta te ameaça. Porque se você tiver que enfrentar mesmo essas pessoas, você não tem competência para isso. É aquilo que eu estava falando antes do Paulinho Cogos. Já pensou o Paulinho Cogos tendo que disputar a vaga com qualquer ser humano do universo? Mas ele nunca vai precisar disputar a vaga com ninguém. Porque ele nasceu herdeiro.
Constantino e Nicolas procuram macho, a piada homoerótica surge na sequência, mas essas falas são apitos de cachorro para misoginia, xenofobia e homofobia. A extrema-direita jura que, ao resgatar a masculinidade perdida da época dos pais e avós, recuperaria o lugar que acredita estar reservado para eles na nossa sociedade. É ridículo, mas comove muitos jovens no mundo, mesmo que esses jovens não tenham capacidade para encarar uma rotina de acordar às 4 da madrugada, arar terra, ordenhar vaca, cavar buraco para plantio, buscar água no ribeirão, encontrar um barbeiro na roça e morrer de doença de Chagas aos 40, o que vale é o discurso para se vitimizar e colocar nas costas das minorias, principalmente gays e mulheres, a responsabilidade pelo próprio fracasso. É por isso que Nicolas... Aí o Éder, né, matou a charada, é isso. Ele quer botar nas minorias as responsabilidades pelo próprio fracasso. Então, somente isso. Tá? Sobe em um caminhão e exige mais machos com testosterona no Brasil. Porque quanto mais a sociedade se torna plural e menos patriarcal, mais incomodados ficam aqueles que perderam o protagonismo. Quem dera esses sujeitos estivessem apenas caçando uma rola bem veiuda, porque se fosse, seria bem mais saudável. Imagina, todos os problemas da nossa democracia se resolveriam numa sauna. Acho que até ele mandou bem, porque assim, eu sei que os galãs lá, eles escorregam com alguma frequência, né, na homofobia recreativa. Eu não vou julgar os caras. Não vou. Até porque eu acho que eles fazem um trabalho muito massa. Mas fica essa dica aqui também. Eu até acho que aqui ele não caiu nisso, não. Acho que ele segurou a onda legal aí, né? Mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tá, galera? Então, assim... Vamos ficar por aqui, ele tá encerrando. Provavelmente ele vai vender alguma coisa agora, tá? Provavelmente ele vai vender alguma coisa agora, tá? Mas vamos ficar por aqui, tá bom? Se você chegou aqui até o final, deixa teu like, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se puder e quiser, colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas para fazer isso, vocês encontram aqui no comentário fixado. Falou, valeu e até a próxima.